Bom dia, pessoal. Essa é mais uma aula sobre introdução à bioestatística e hoje a gente vai ver um outro assunto aqui que é medidas de dispersão para uma amostra, medidas de variabilidade para uma amostra. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o mínimo, máximo e amplitude, como fazer esses cálculos, o que é um quartil, o que são quartis, ver o que é um diagrama de caixa, ver o que é e como calcular a variância de uma amostra, o desvio padrão de uma amostra e também como calcular o coeficiente de variação de uma amostra. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, mínimo, máximo e amplitude. O mínimo de um conjunto de dados é o número de menor valor, só isso. O máximo de um conjunto de dados é o número de maior valor. E aí, a gente tem a nossa amplitude. A amplitude de um conjunto de dados é definida como a diferença entre o máximo e o mínimo. É uma medida de dispersão ou de variabilidade dos dados. A gente já viu como calcular essa amplitude quando a gente estava vendo o nosso histograma, não é mesmo? Então, aqui, as idades das crianças que estão no pátio de uma escola são 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Faça uma tabela para apresentar o tamanho da amostra, a média, o mínimo, o máximo e a amplitude. Então, aqui a gente tem as estatísticas das crianças. Então, tamanho da amostra 5, média 6, mínimo 3, máximo 9 e amplitude igual a 6. Beleza? Ok. Agora o quartil. Primeiro, a gente tem que lembrar da nossa mediana. A mediana ela divide os dados em duas partes iguais. Por exemplo, aí nos nossos dados que a gente tem aí de tamanho amostral ímpar, 2, 2, 3, 7, 8, 9, 9, mediana igual a 7. E aí 2, 2, 3 e 8, 9, 9 são as duas partes que ficaram separadas. Agora, a gente pode ter também um tamanho amostral par, né? Nesse caso aí 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Nossa mediana é 5 mais 6 dividido por 2, que é igual a 5,5. Então a gente vai acabar tendo 1, 4, 4, 5 e 6, 7, 7, 7 separados. E aí, normalmente essa mediana a gente pode chamar de segundo quartil. Porque os quartis eles dividem os dados em quatro partes. E aí, primeiro a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que ordenar os nossos dados e aí a gente obtém a mediana dos dados. Então, nesse caso aqui, a gente tem um tamanho amostral ímpar, então é mais fácil de separar os dados, que é o número 5 aí. Então, a gente vai ter duas partes iguais separadas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10. Então, a gente já viu que a mediana ela é chamada de segundo quartil, ela separa os nossos dados em duas partes iguais. Agora, para obter o nosso primeiro quartil, separe os dados menores do que a mediana e aí calcula a mediana desses dados menores. E aí essa divisão dos dados menores em 2 chama primeiro quartil. É como se tivesse 25% dos dados para a esquerda e 25% dos dados até a mediana para a direita. Então, primeiro quartil, a gente pega aí 1, 2, 3, 4, a gente divide 2, a gente pega 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. E aí, esse é o nosso primeiro quartil. E aí, para obter o terceiro quartil, o chamado terceiro quartil, a gente separa os dados maiores do que a mediana, e aí a mediana desses dados, que no caso vai ser 8, né? É o terceiro quartil. Então, 6, 7, 9, 10. A gente pega 7 mais 9, divide por 2, aí vai dar 8. 6 e 7 a gente tem 6 e 7 para um lado, 9 e 10 para o outro. E aí, separando isso, esses dois conjuntos, é o nosso terceiro quartil, beleza? E aí a gente tem também a distância interquartílica. O que é essa distância interquartílica? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil. É uma medida de amplitude, mas descartando alguns valores bem altos ou bem baixos da nossa amostra. No nosso caso aqui, a gente pega 8 menos 2,5, 2,5, e a gente tem 5,5 de distância interquartílica. E agora a gente vai ver o que é o diagrama de caixa, ou box plot em inglês. A gente tem aqui esses dados para cada mês.
a gente tem o grau em Fahrenheit. E aí a gente tem uma medida de variabilidade, que esses diagramas aqui, essas caixas aqui que a gente está vendo, elas mostram elas dão uma noção de variabilidade dos dados. A maioria dos dados estão aí dentro dessa caixa, e aí a concentração dos nossos dados estão nessas faixas pretas aí dentro dessas caixas, ok? E aí, o que quer dizer essas caixas? O valor mais baixo, lá embaixo, é o nosso mínimo, o valor mais alto, mais em cima, é o nosso máximo, o comecinho da caixa é o terceiro quartil, o, 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 o comecinho da caixa para baixo, de baixo para cima, é o nosso primeiro quartil, e aí essa faixa preta é o segundo quartil, ou a mediana, ok? Bom, aí a gente tem um outro diagrama de caixa, a gente tem um mínimo igual a 1, então a gente consegue ver aqui, o máximo igual a 10, o primeiro quartil aqui embaixo 3, a mediana 5.5, 5,5 e o terceiro quartil que é igual a 8. E aí a gente tem esse diagrama de caixa aí. Então parecia bem complicado no começo, mas aí a gente já consegue ver que esses diagramas de caixa apresentam os dados de uma maneira bem concisa, bem objetiva, mostrando dando uma noção de concentração e de variabilidade dos nossos dados. Agora a gente vai ver o que é a variância de uma amostra. Primeiro a gente tem que ver uma medida que a gente chama de desvio. Que o desvio é só uma observação menos a média de todas as observações. Por exemplo, a gente tem esse conjunto de observações aqui de x, 3, 6, 5, 7 e 9. E aí o desvio, a gente só pega cada valor e subtrai aí a média de todos os valores. Então a média é 6, então o primeiro desvio será 3 menos 6 igual a menos 3. 6, depois o segundo desvio será 6 menos 6 igual a 6. 5 menos 6 igual a menos 1. 7 menos 6 igual a 1. E o último desvio é 9 menos 6 igual a 3. A soma desses desvios sempre será igual a zero, ok? Então, agora a gente pode ver o que é a variância. A variância da amostra é a soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, dividido por n menos 1. Então, ela dá uma noção de variabilidade dos nossos dados. Mas, como a gente vai ver, ela está em outra dimensão. Então, a gente vai depois ainda fazer um outro cálculo nela, uma outra conta nela. A gente tem que tirar a raiz dela para ficar na mesma dimensionalidade dos dados de uma amostra. Mas vamos deixar isso para depois. O que a gente tem que pensar aqui é que ela dá uma noção de variabilidade dos nossos dados. E aí, para calcular a variância, a gente primeiro calcula os desvios de cada observação em relação à média, eleva cada desvio ao quadrado, depois soma esses quadrados calculados e depois divide o resultado por n menos 1. N é o número de observações, então o número de observações menos 1. E por que n menos 1? Esse número n menos 1 ele corresponde aos graus de liberdade, é o número de elementos livres para variar. Para entender isso melhor, vamos ver aqui os nossos desvios de novo. Então aqui a gente tem as observações e os desvios, só que eu deixei faltando um aqui de propósito, porque os nossos desvios foram menos 3, 0, menos 1, 1, e aí o próximo desvio é 3. Mas quando a gente já tem esses quatro primeiros elementos, a gente já sabe que o próximo vai ter um desvio igual a 3. Então, os elementos que estão realmente variando nos seus valores, eles são os 4 primeiros. Então, a gente não tem 5 graus de liberdade, a gente tem 4 graus de liberdade, porque o último elemento ele já está meio que calculado, já está determinado, antes mesmo da gente calcular. Então, por isso que são os graus de liberdade. Bom, e aí, como eu já disse antes, a variância está em outra dimensão, porque os valores que a gente estava calculando elas estavam todos ao quadrado. E então a gente tem que fazer uma outra medida, que é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, com sinal positivo. E aí, desvio padrão é uma outra medida de variabilidade,
E aí ele mede bem a dispersão dos dados, porque está na mesma dimensionalidade e dá uma noção geral aí da dispersão dos nossos dados, tanto para baixo quanto para cima. Então vamos ver um exemplo aí. A gente tem a nossa observação para x, nossas observações para x, 3, 6, 5, 7 e 9. Aí a gente calcula os desvios, 3 menos 6, né, porque a média aí de x é 6, 3 menos 6 menos 3, depois 0, menos 1, 1 e 3. Depois a gente tira os quadrados aí de cada desvio. Então, menos 3 ao quadrado 9, 0 ao quadrado 0, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1 e 3 ao quadrado 9. Aí a soma dos quadrados dos desvios é igual a 20. Né? 9 mais 1 mais 1 mais 9 igual a 20. A variância ela vai ser igual a 5. Já o desvio padrão ele é a raiz de 5. Então diz-se que a média, normalmente a gente pega a média, que nesse caso aí dos nossos dados é 6, e aí a gente coloca esse sinal, aí esse símbolo matemático mais menos, né, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, quanto uma soma, quanto para baixo, e aí o valor do desvio padrão. Então, nossos dados eles são mais ou menos variando entre 6 mais 2.236 e 6 menos 2.236, ok? E aí a gente tem uma outra medida, que é o coeficiente de variação. Vamos ver por que ele é importante. Bom, vamos ver um primeiro grupo aqui, que é igual a 3, 1 e 5 anos. Então, o primeiro grupo tem pessoas de 3, 1 e 5 anos. O segundo grupo tem pessoas de 55, 57 e 53 anos. Para ambos os grupos, o desvio padrão ele foi igual a 4, e a variância foi igual a 4, desculpa, que é esse S quadrado aí normalmente é um símbolo para variância, e S é um símbolo para desvio padrão. E o desvio padrão foi igual a 2. E aí, a gente pode calcular esse coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média de x vezes 100. E aí, para o primeiro grupo, o nosso coeficiente de variação foi 66,67% e para o segundo grupo foi 3,64%. E por que isso aqui é importante? Porque ele mostra a importância da diferença de 2 anos para cada um dos grupos. No primeiro grupo, uma diferença de 2 anos faz muita diferença, que é 3, 1, 5 anos, uma variação de 2 anos vai ser extremamente importante nos dados. Agora, para as pessoas que já têm 55, 57, 53 anos, uma variação de 2 anos não vai ter tanta importância, por isso teve aí um coeficiente de variação de 3,64%, ok? Então, isso aí é a importância do coeficiente de variação. Agora eu vou mostrar para vocês só aí como fazer o cálculo de um desvio padrão aqui no Excel. E a gente basicamente só coloca aqui desv.pad.a, escolhe aqui os nossos dados e tá aí. Esse é o nosso desvio padrão. Beleza? Para quem não sabe também, a gente pode calcular a média. Então, igual a média dos nossos dados. Média de 3 mais menos 2, mais menos o desvio padrão. É isso aí por enquanto aí. Valeu! E aí, a gente fica aí para a próxima aula com noções sobre correlação, uma aula muito importante. Valeu!